Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este culto. Hoje nós estamos comemorando aqui o aniversário da primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. São 109 anos de história. 109 anos não são 109 dias, não é um ano, não são 2 meses, são 109 anos. E eu estava pensando aqui, são 109 vezes que esse aniversário foi comemorado e eu estava tentando imaginar cada ano como é que foi. E por uma coincidência ou não, por uma curiosidade também, esse é o segundo ano que a gente comemora de maneira online. Eu acho que nunca na história da igreja isso aconteceu, então a gente está tendo o privilégio de participar de um momento histórico mesmo, de fazer algo diferente. Esse é o segundo aniversário que a gente comemora online, mas não é porque é virtual que não é real. Nós preparamos muita coisa legal, daqui a pouco você vai ficar surpreso com algumas programações que a gente vai apresentar para você. Então prepara aí o seu coração, aumenta a sua expectativa, porque eu tenho certeza que Deus vai surpreender a sua vida. Vamos começar orando? Querido Deus e eterno Pai, a gente quer começar esse culto agradecendo ao Senhor por 109 anos de história. Muito obrigado porque 109 anos nos mostra, Pai, que as tempestades vêm e vão, que os governos vêm e vão, que as dificuldades e os problemas se levantam e logo desaparecem, mas a sua igreja permanece firme, a sua igreja continua avançando. Muito obrigado porque 109 anos enche o nosso coração de esperança, de saber que nós temos um Deus que é vivo, que é poderoso, que reina e que está nos ajudando, Pai. Que o Senhor possa preparar o nosso coração para tudo aquilo que nós vamos receber no dia de hoje. Abra os nossos ouvidos, os nossos olhos e fala conosco, Pai. Essa é a oração que nós te fazemos. Em nome de Jesus, amém. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O próprio Cristo declara que a sua igreja avançaria e estenderia o seu reino por toda a terra. E o que é a PIB se não o reflexo espiritual de tudo que Deus está fazendo na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais e por que também não dizermos no Brasil, fora do Brasil, ao longo de toda a sua história. E esse movimento se inicia no dia 31 de março de 1912. Uma igreja onde contava com apenas 10 membros. E quem diria que no passar de todo o tempo estaremos aqui. E a nossa história diz que temos mais de 30 igrejas plantadas e é incontável a quantidade de pessoas que foram alcançadas através deste trabalho. Comemoramos então 109 anos, não de uma grande organização, não de um grande monumento, porque nós não somos um shopping para frequentar, não somos uma loja para consumir, mas nós somos e nós pertencemos a uma família. Nós todos vivemos uma família. E aqui nós temos desde o irmão humilde, lá na favela, até o irmão que mora lá no apartamento de luxo da Zona Sul, mas todos aqui juntos somos todos irmãos em Cristo Jesus. E eu me sinto verdadeiramente feliz de estar com os irmãos durante todo esse tempo. Nós sabemos que no meio de muita gente, na diversidade, há sempre pessoas que têm problemas, pessoas que não têm muito bom relacionamento. Mas fiquem sabendo de uma coisa, que todos somos irmãos em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. E eu gostaria que quando Jesus viesse arrebatar a sua igreja, que ninguém ficasse aqui para a época da tremenda tribulação. Que todos pudéssemos ir com Jesus. É o nosso desejo, a nossa oração. Sinto muita falta de estar ali presente. Não há nada melhor do que a gente ir à igreja, né? Coisa melhor do mundo. É aquela convivência, os irmãos, a gente sente falta, né? As experiências que a gente tem no ministério, né? Sempre inspiram muito, ajudam, ensinam. E essa vivência com a igreja faz a gente crescer também, em todos os aspectos. A permanência da gente na igreja ajuda mais a gente do que a gente ajuda a igreja. Nosso crescimento e convivência com os irmãos, as experiências de
relacionamento, isso sempre nos ajuda muito. E nós fomos muito felizes na igreja, nesse sentido. Uma igreja amorosa, uma igreja sempre assim, preocupada com o pastor, família pastoral. Tenho boas lembranças do ministério do Murilo, ali a gente ajudando na primeira igreja, né? Só tenho que agradecer muito a Deus, todas as experiências que a gente tem no ministério. Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Faz 109 anos que nasceu a primeira igreja batista de Belo Horizonte. 109 anos sendo um baluarte nessa cidade, uma referência. Hoje eu me alegro tanto com todos vocês, de uma forma tão linda, uma história, e que vocês possam continuar experimentando cada vez mais e mais esta promessa do Senhor. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Hoje, quando olhamos o histórico da Igreja Batista em Belo Horizonte, quantas filhas a primeira igreja, eu posso dizer assim, foi um instrumento nas mãos de Deus para que nascessem. Eu abençoo a vocês. Eu quero abençoar toda a liderança da primeira igreja, para que vocês possam continuar com esse propósito tão lindo de levantarem sempre a bandeira que durante muito tempo estava erguida aí. Cristo, a única esperança. Continue, que os próximos anos sejam infinitamente mais abençoados do que os primeiros 109 anos. Graça e paz. Entregar a sua vida a Jesus é o dia que você abrir o seu coração e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Desses anos, temos hasteado uma bandeira que cremos que é a única solução para os homens. Jesus Cristo é a única esperança, pois é nele que vivemos, que movemos e que existimos. Somos povo dele, somos a família de Cristo. É por isso que as crises políticas, financeiras, guerras, doenças, pandemia não conseguiram parar o avanço da Igreja de Jesus. Em todos esses anos, temos vivido a nossa missão de apresentar Cristo às próximas gerações. Desenvolvendo os nossos valores de amor, honra, generosidade, submissão e gratidão. Queremos construir, assim, uma nova cidade transformada pela Igreja de Jesus. Eu sou muito grato a Deus por esse momento que nós estamos vivendo juntos como igreja. Porque Deus de fato nos tirou do nosso conforto, do nosso comodismo. Deus nos deu uma direção e Deus tem nos levado para o lugar onde Ele quer. E eu estou muito feliz de viver esse momento com você, porque Deus está fazendo algo muito maior do que sonhamos ou imaginamos. E o melhor de tudo isso é que nós estamos juntos vivendo esse sonho. Queria parabenizar a PIB de Belo Horizonte por mais um aniversário. Agora são 109 anos da fundação. Parabéns, que Deus abençoe muito. Parabéns por vocês continuarem sendo essa igreja cheia de vida, que tem feito diferença na cidade, que nunca caíram para a segunda divisão, continuam brilhando como a igreja que é e merece ser. Que Deus abençoe vocês ricamente
que vocês continuem aí com essa visão de ser um marco do reino de Deus na cidade de Belo Horizonte e que os sonhos de vocês sejam alcançados e que Deus cada vez mais seja presente, abençoando-os com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço para todos vocês e parabéns. Amada Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, 109 anos anunciando que Jesus Cristo é a única esperança. Continuem firmes nesse propósito de anunciar a volta de Jesus. Deus abençoe a todos, ao pastor Juan e família. Um abraço do pastor Wesley de Queiroz Cassete, da Rúbia e da dona Carolina de Queiroz Cassete. A paz do Senhor, feliz aniversário. Querido amigo pastor Juan Nossi, prezados líderes e membros da Primeira Igreja Batista em Belo Horizonte, quero felicitá-los nesta oportunidade pelos 109 anos de existência na capital das Alterosas. Faço isto na pessoa do nosso presidente, pastor Samuel Amaro, de toda a nossa diretoria, conselho diretor e dos mais de 100 mil batistas distribuídos nesse belíssimo e gigante estado das Minas Gerais. Quero reconhecer o valor, a importância dos irmãos para o nosso estado. Muitas igrejas surgiram a partir da visão missionária da Primeira Igreja Batista em Belo Horizonte. E os irmãos continuam com a chama ardendo no coração pelo Evangelho e pelas almas que precisam ser alcançadas. Por isso, eu quero deixar registrado o meu carinho, o meu respeito a cada um dos irmãos que são preciosos e queridos porque fazem a obra de Deus com alegria. Deus abençoe a cada um de vocês. Querida Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, querido amigo, pastor Juan Nossi, Keila, Noah e Natan, família linda, estimados irmãos que se unem à PIB para a celebração do seu jubileu de ouro e prata, sinto-me honrado em participar deste momento na vida e na história desta igreja que tem sido marco na capital mineira e por mais de um século tem sinalizado o reino de Deus no mundo. Hoje é um dia de festa e, sobretudo, gratidão. E a minha oração e o desejo do meu coração é de que Deus, de maneira graciosa, continue a capacitá-los a levar todo o conselho e o amor que vem de Deus a esta cidade para que ela seja transformada e se sinta amada pelo Pai. Recebam os cumprimentos e o carinho dos 14 mil pastores batistas brasileiros por esta celebração natalícia. E que Deus, que nos dá esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a alegria de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Quero desejar em nome da Associação Batista Central, ABC, os nossos parabéns pelos 109 anos da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, igreja esta onde no dia 21 de fevereiro de 1951, portanto há 70 anos, foi organizada a Associação Batista Central. Fazemos isto em nome do pastor Geraldo, presidente, e dos demais membros da diretoria, conselho, das 130 igrejas que agrega a nossa associação, desejando aos irmãos que Deus continue abençoando ricamente nos grandes desafios que temos que alcançar e ganhar Belo Horizonte e a região metropolitana para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus, portanto, continue abençoando os irmãos. Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Quero parabenizar vocês pelos 109 anos de idade. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando e que Ele seja sempre o fundamento e o alvo na vida de vocês. Um grande abraço. Meu querido amigo pastor Juan, queridos irmãos da PIB de Belo Horizonte, que alegria poder celebrar com vocês esse tempo tão especial, tão precioso. 109 anos, mais de um século de vida. Muito do que Deus fez pela história de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil, passou pela ação generosa e profética e atuante da PIB de Belo Horizonte. Que Deus os abençoe e o sentimento hoje é de gratidão. Como disse o apóstolo Paulo, dei graças a Deus que os capacitou
para participarem da herança que pertence ao povo santo. Olhem, enxerguem e avancem para o futuro poderoso e glorioso que Deus tem para essa preciosa e amada igreja. Que Deus os abençoe. Os meus parabéns. Ao longo de toda a história da humanidade, Deus só criou duas instituições, a família e a igreja. E é por isso que a gente pode ter esperança, porque Deus não vai deixar a família acabar e nem a igreja morrer. Deus está formando uma família para si, uma noiva para o filho e uma morada para o Espírito. E é por isso que nós podemos ter esperança. Nós podemos ter esperança porque nós sabemos o final da história. Basta você ler Apocalipse lá no último capítulo e você vai ver a igreja gloriosa e triunfante, celebrando a vitória. Hoje nós queremos encher o seu coração de esperança. Estes 109 anos de história nos mostram que a igreja ela é invencível, ela é imparável e a gente vai continuar avançando e as portas do inferno não vão prevalecer. Jesus está voltando, Ele está nos preparando para esse encontro e logo nós estaremos unidos com Ele na presença do Pai. Nós pedimos que Tu continues a nos abençoar o Teu povo, abençoar a nossa igreja, para que quando o Senhor Jesus Cristo vier, possamos nos encontrar prontos para irmos como Ele e tomarmos posse da verdadeira vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. E aí, o que você achou? Eu particularmente, eu amei, eu gosto de história, eu gosto de saber de tudo isso que já aconteceu. É muito legal ver o depoimento de pessoas tão importantes em relação à nossa igreja também. Eu não sei como é que o seu coração ficou, mas o meu aqui, ó, tava pulando, tava batendo forte, porque a história da nossa igreja é muito bonita. Eu fico imaginando, nesses 109 anos, quantos casamentos não foram feitos aqui, quantas pessoas não se converteram, quantos pastores não foram consagrados, quantos missionários não foram enviados, quantas igrejas em Belo Horizonte não foram abertas, em Minas Gerais. Eu fico imaginando nesses 109 anos o impacto da nossa igreja na nossa nação e até mesmo no mundo. Como que foi a igreja para você? Qual é o impacto da nossa igreja na sua vida? Porque hoje eu gostaria de levantar uma oferta de gratidão a Deus pela primeira igreja batista de Belo Horizonte. E não importa se você é membro ou se você não é. Se você foi impactado pela nossa igreja, se a nossa igreja já foi bênção na sua vida, eu gostaria de incentivar você a fazer uma oferta de gratidão. Afinal, gratidão é a semente do mais. Aqui na tela está aparecendo para você um código de QR Code. Neste QR Code é só abrir a câmera do seu celular, apontar, vai aparecer um link, clica que você pode fazer a sua oferta via cartão de crédito ou boleto bancário. Tem o Pix da igreja também, é muito fácil, é gratuito, basta você acessar o seu aplicativo aí, fazer o Pix. Tem as contas para transferência Itaú e Bradesco, e se você faz parte do grupo de risco, um dos pastores também pode passar na sua casa e retirar a sua oferta. O que eu queria incentivar
incentivar é você fazer isso com gratidão mesmo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, por tudo que Ele está fazendo agora, neste exato momento, e por tudo que Ele ainda vai fazer, porque o nosso Deus é fiel, é maravilhoso, Ele é Pai, Ele cuida do seu povo. É verdade ou não é? Então vamos ofertar agora uma oferta de gratidão a Deus pela vida da nossa igreja, enquanto nós cantamos essa canção que também foi gravada dentro do templo, uma canção belíssima. Eu queria incentivar você então a fazer a sua oferta. Vamos lá, vamos fazer isso juntos? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, oh, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
Nós estamos numa série de mensagens chamada Oficina da Restauração e hoje é a última mensagem dessa série e nós vamos fechar com chave de ouro. Esta é uma série que visa a restauração da sua espiritualidade e do fundo do meu coração eu quero que hoje você seja restaurado por completo. Por isso nós começamos nessa série falando sobre a restauração da fé. E nós descobrimos nessa série que fé não é acreditar, não é uma aposta no futuro, não é um tiro no escuro. Fé é você conhecer a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, a vontade dEle, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele gosta, mais você é assertivo na sua vida e mais resultado você tem. É isso que nós aprendemos nessa primeira mensagem. Se você perdeu, volta no YouTube e assista, porque você vai crescer muito. Na semana retrasada, nós falamos sobre a restauração da sua identidade. E nós vimos que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Que nós somos a sombra de quem Deus é na terra. Que nós representamos na terra quem Deus é e lembramos a criação da existência do seu Criador. Na semana passada nós falamos sobre a restauração do amor e nós vimos que essa diminuição do amor, ela é considerada na Bíblia um pecado e que precisa de arrependimento e de mudança de postura. Nós aprendemos também ali no texto que se quisermos voltar ao primeiro amor, nós devemos voltar a praticar aquilo que praticávamos no início e não praticamos mais. E hoje nós vamos falar acerca dos sonhos e projetos que Deus tem para a sua vida. Porque antes de você nascer, Deus já pensava em você. Antes de você nascer, Deus já sonhava com você. Antes de toda e qualquer criação, sempre existe um propósito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a restauração dos sonhos e projetos que Deus tem para a sua vida. Entenda a lógica. Porque uma vez que você conhece a Deus, que você conhece a vontade dEle, os planos dEle, que você conhece o caráter dele, você se conhece também. Por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus, você é a sombra de Deus na terra. E uma vez que você conhece a Deus, que você se conhece, que você está em um pleno relacionamento com Ele, então a sua vida ela é alinhada em torno deste projeto e você é potencializado a cumprir os planos do Senhor para o seu coração. Por isso, aqueça aí o seu coração, aumenta a sua expectativa e esteja muito atento àquilo que Deus vai falar. Porque eu creio que Deus está fazendo algo na sua vida muito maior do que você poderia imaginar. Então, aqueça o seu coração. Olha só, abra a Bíblia comigo aí. Em Gênesis capítulo 12, verso 1. Gênesis 12, verso 1. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu também te aconselho a pegar um bloco de anotações, um caderno, ou mesmo na sua Bíblia aí, pega algum lugar para você anotar, porque quando você anota, você retém mais de 70% do conteúdo que está sendo dito. É verdade ou não é? Quem está anotando aí a série toda, comenta aí no chat, comenta aí nos comentários, deixa aí o seu testemunho, se isso é uma verdade ou se não é verdade. Bom, vamos lá. Gênesis 12, verso 1. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes, a sua família, a casa do seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Querido, eu não sei se você reparou, mas aqui em Gênesis 12, Deus dá uma visão para Abraão. Deus dá um sonho. Deus está criando na mente de Abraão uma visão, uma imagem. E é isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Ele quer materializar na sua mente os sonhos e projetos que Ele tem para você. O interessante é que a partir desse momento em que Deus dá o sonho, que Deus dá a visão, que Deus dá a imagem, Abraão ele vai nortear a sua vida, ele vai direcionar a sua vida em torno desse projeto que Deus tem para ele. E a visão que Deus dá para Abraão é a visão de uma nação, é a visão de uma multidão. O que Deus está dizendo para ele é que ele seria pai de muitos filhos. Em outras palavras, Abraão, a partir desse momento, tudo que ele vai fazer é para cumprir essa visão de ser pai de uma nação, pai de uma multidão. Só que o interessante é que Abraão ele sai da terra conforme Deus havia dito.
Ele sai, ele deixa a casa do seu pai, a sua parentela, ele caminha pelo deserto, ele enfrenta muitas lutas e muitas dificuldades, ele passa anos caminhando, mas nada acontece. O tempo passa, eles ficam velhos e, para piorar, Sara ainda é estéril. Então, imagine você como é que está o coração de Abraão, depois de tantos e tantos anos caminhando no deserto. Imagine como é que está o coração de Abraão esperando o dia do cumprimento dessa visão. Abraão aqui, já velho, com Sara estéril, ele está desanimado, ele está triste, ele está abatido. E o interessante é que neste contexto de tristeza no coração de Abraão, é nesse contexto de abatimento que Deus vai aparecer para ele de novo. E Deus vai dizer para ele algo muito especial. E você que está com a sua Bíblia aberta, pula do capítulo 12 e vai para o capítulo 15, verso 1. Gênesis 15, verso 1. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó soberano Senhor, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será este o seu herdeiro. Você terá o seu filho, e ele será o seu herdeiro. Querido, em um momento em que Abraão já não acreditava mais na visão, no sonho, no projeto, em um momento em que Abraão estava descrente da possibilidade de ter filhos, Deus aparece para ele e diz: filho, não tema, não tenha medo, não fique desanimado, a sua recompensa vai ser muito grande, no tempo certo eu vou providenciar o seu filho e ele será o seu herdeiro. Querido, percebe? Percebe? Hoje eu estou aqui para te perguntar, qual foi o sonho que Deus colocou na sua mente? Qual foi a visão que Deus te deu? Qual foi a imagem que Ele criou em você? Sabe por quê? Porque talvez hoje você esteja triste, desanimado, abatido, pensando até em desistir, porque pela demora, parece que isso nunca vai acontecer. Mas hoje eu estou aqui para te dizer também, não é porque está demorando que não vai acontecer, não é porque está demorando que não vai acontecer, sabe por quê? Porque entre o sonho, entre a visão e o cumprimento, existe um caminho, existe uma estrada chamada preparo. Da mesma forma que da sua casa até a primeira igreja existe um caminho, da mesma forma que da sua casa à praia existe uma estrada, entre o sonho que Deus te deu e o cumprimento dele, também existe uma estrada que nós chamamos de preparação. Por exemplo, Deus deu para José um sonho na sua adolescência, Deus deu para ele uma visão, e no seu sonho todo o seu povo, toda a sua família se submetia a ele. Mas sabe quantos anos depois esse sonho virou uma realidade? Mais de 17 anos depois. Sabe o que José fez mais ou menos entre os 13 e os 30 anos de idade? Sabe o que ele fez? Ele se submeteu ao processo de Deus na sua vida. Ele se submeteu à estrada da preparação. E o interessante é que ele foi preparado por Deus para se tornar o homem que ele viu na visão, na qual todo o povo ia se submeter. Agora, como é que José foi preparado? José não foi preparado sentado numa sala de aula, numa cadeira confortável, com ar-condicionado no 17, não. Como é que José foi preparado? José foi preparado na estrada do sofrimento. Ele que era o queridinho do papai, super protegido, adulado pelo seu pai, ele foi desprezado pelos seus irmãos e experimentou a rejeição. Ele foi retirado do convívio da família de forma abrupta e passou a caminhar e a viver sozinho. Sabe como é que José foi preparado? Ele que não tinha maturidade emocional, ele experimentou a dor para ficar mais forte, para ficar mais maduro. Ele que era super sensível, aos poucos, pelo sofrimento, ele foi criando a pele de crocodilo, uma pele que é mais resistente às pancadas da vida. Sabe como que José foi preparado? Ele que não tinha maturidade espiritual, agora tinha que depender única e exclusivamente de Deus.
Ele que tinha tudo na mão dentro de casa, virou escravo e teve que trabalhar de maneira dura. Ele que nunca havia sido exposto aos riscos da vida, ele foi abandonado, ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente. Antes dele se tornar esse homem na qual todo o povo ia se submeter, um homem de autoridade, um homem de poder, Deus o preparou para que ele não fosse orgulhoso, arrogante, para que ele não fosse de alguma maneira ignorante ou desprezasse as pessoas. Deus o preparou para que ele fosse equilibrado, para que ele governasse com justiça. Deus o preparou para que ele tivesse condições de executar a visão. Querido, a grande questão é que Deus não é criador, mas Ele também não desperdiça ela. Eu não creio que foi Deus que fez os irmãos rejeitá-lo. Para mim, isso tem mais a ver com a falta de sabedoria do seu pai em administrar a convivência dos irmãos. Para mim, isso tem mais a ver com a inocência de José em comunicar o sonho para os seus irmãos. Mas eu não creio que tenha sido Deus que tenha, de alguma maneira, feito com que o sofrimento acontece. Não, mas Deus também não desperdiça a dor. Eu não acho que Deus fez José ser preso injustamente, eu não acho. Para mim isso tem mais a ver com a maldade no coração do homem, mas eu também penso que Deus não desperdiça a dor. Ou seja, tudo isso que aconteceu para destruir José, mas Deus usou isso para erguê-lo, para forjá-lo e para prepará-lo para que ele pudesse viver os sonhos e projetos que Deus tinha para ele. E José não só foi preparado na estrada do sofrimento, como ele também foi testado. José foi desprezado pelos seus irmãos, mas repare, ele não revidou. José foi humilhado como escravo, mas ele não guardou mágoa. José foi acusado injustamente, mas ele não ficou se auto-justificando. Ele foi tentado pela esposa do seu senhor, mas ele a rejeitou. José foi passado no fogo e ele saiu aprovado. E somente quando ele foi aprovado em todos os testes é que Deus tornou o sonho em uma realidade. O preparo de José durou mais ou menos 17 anos. Percebe? Querido, não é porque está demorando que não vai acontecer. Não é porque você está sofrendo que não vai acontecer. Não é porque está doendo que não vai acontecer. Entre o sonho que Deus te deu e a realização dele, existe uma estrada chamada preparação. O que você precisa entender é que a grandeza do seu chamado, ela está inteiramente ligada à dor do seu preparo. Em outras palavras, quanto mais difícil for o seu preparo, mais responsabilidade você terá que lidar. Com 30 anos, por exemplo, José assume como governador do Egito, braço direito de Faraó. Você tem noção do que isso significa? Aquele menino que foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, agora é o braço direito do homem mais poderoso da face da terra naquele tempo. E até hoje, em toda a história do Egito, nenhum homem fez o Egito prosperar tanto quanto José. E sabe por que isso aconteceu? Isso só aconteceu porque o sonho não virou realidade quando José ainda era um adolescente. Isso só aconteceu porque o sonho não virou realidade quando José não estava preparado para o sonho. José só foi o governador que foi, José só teve a autoridade que teve, o sucesso que teve, porque antes do sonho virar realidade, ele se submeteu ao caminho da preparação. Querido, se está demorando, glorifica a Deus porque você está sendo preparado. Se está demorando, louve e adore a Deus porque Ele não vai dar para você aquilo que você não está pronto para receber. Se está demorando, seja grato a Deus porque Ele está sendo cuidadoso com a sua vida. Agradeça a Deus, mas agradeça também a todas as pessoas que Ele está usando para te dar asas e te ensinar a voar. A todas as pessoas que Ele está usando para te preparar para viver aquilo que Ele tem para você. Foi depois de muitos e muitos anos que José virou governador do Egito.
Foi depois de muitos anos que José, como governador do Egito, passou por uma dificuldade, e a dificuldade era que o mundo estava passando por um grande período de fome, e foi neste período de tempo que José, preparado para uma crise como essa, não só alimentou o seu povo, como foi usado por Deus para preservar a vida dos israelitas. Foi depois de muitos anos de preparo que o sonho de José virou uma verdade. Foi quando José estava pronto para fazer o que Deus queria, sem se perder com as distrações da vida, que a visão de Deus se tornou uma realidade. De igual forma também foi Davi. Davi foi ungido como rei de Israel ainda muito novo, na sua adolescência. Mas entre a unção e a posse como rei de Israel, demorou mais ou menos 15 anos. Sabe por quê? Porque Davi, enquanto menino, não estava preparado, ele não tinha condições de ser o rei que Deus queria. Davi, ainda menino, não tinha maturidade para ser o rei que Israel precisava. Por isso, entre o sonho e a realização, Davi foi preparado ao longo de 15 anos. E o preparo de Davi não foi muito diferente do preparo de José. Davi também não foi preparado num congresso, num show, numa conferência, não. Davi foi preparado na estrada do sofrimento. Ele foi desprezado pelos seus pais e os seus irmãos. Ele viveu mais de uma década fugindo de Saul, de caverna em caverna, sendo humilhado, correndo risco de vida, percebe? Davi, mesmo ungido como rei, teve que esperar mais de uma década para assumir o reinado de Israel. Querido, de novo, não é porque está demorando que não vai acontecer. Não é porque está demorando que Deus tenha se esquecido. Não é porque ainda não aconteceu que também não vai acontecer. Nestes anos de preparo, Davi foi se tornando um grande homem, um grande guerreiro, um grande líder. Ele foi testado e ele foi aprovado. De forma que Davi teve inúmeras chances de matar Saul, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque ele se submetia a Deus. Ele estava sendo preparado por Deus. Por causa disso, Davi sempre honrava Saul, mesmo Saul não sendo digno de honra. Davi foi submisso a Deus e Davi foi submisso às autoridades que Deus estabeleceu. Davi confiou na poderosa mão de Deus. Ele teve paciência e ele esperou o tempo do Senhor. Davi foi testado e Davi foi aprovado. E quando Davi estava pronto, sabe o que Deus fez? Deus tirou Saul e Deus colocou Davi. E Davi foi um dos maiores reis que Israel já teve. Davi foi um grande homem de Deus, porque ele se submeteu à estrada da preparação. Agora, interessante uma coisa. Por que Deus comunica o sonho, mas ele não avisa sobre a preparação? Por que Deus dá a visão, mas ele não fala sobre o caminho da preparação? Sabe por quê? Seja sincero, você acha que se Deus tivesse dito para José que ele seria o governador do Egito, mas que antes ele seria abandonado pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, você acha mesmo que José ia querer? Claro que não. Ele ia preferir ficar no meio da família, num ambiente confortável, num ambiente de segurança. Ele não ia topar um desafio tão grande quanto esse. É verdade ou não é? Você acha que se Deus tivesse dito para Davi que ele seria o rei de Israel, mas que antes ele teria que passar quase 10 anos da sua vida se escondendo de caverna em caverna, correndo o risco de ser morto, você acha mesmo que Davi ia querer? Claro que não. Ele ia preferir ficar no campo, pastoreando as ovelhas do seu pai. Era muito mais confortável, muito mais seguro, muito mais tranquilo. Mas o que Deus tinha para esses homens não era uma vida mais confortável, não era uma vida mais tranquila. O que Deus tinha para eles era uma visão que transcendia os seus limites humanos. Sabe por que está demorando? Porque às vezes aquilo que Deus tem para você transcende quem você é hoje, transcende o que você pode fazer, e por isso Deus está te preparando. Ele está te fazendo crescer, Ele está te forjando, porque o desafio que Ele tem para a sua vida é maior do que aquilo que você pode imaginar. Sabe por que está doendo? Porque para ser quem Deus quer, você precisa ser passado no fogo. Você precisa ser quebrado na mão do olheiro, você precisa ser modelado de novo. Sabe por que você está sofrendo? Porque crescer dói. Crescer dói, é normal. Para fazer o que Deus quer, você precisa ter um caráter aprovado. Você precisa ser íntegro. E é por isso que você está sendo provado e testado. Sabe o que José tinha em comum com Davi?
é que os dois foram extremamente obedientes a Deus. Os dois foram homens submissos, foram leais e honraram os seus líderes. José a Potifar e depois a Faraó, e Davi a Saul. Nenhum dos dois agiram com rebeldia, falaram mal, traíram. Os dois foram homens extremamente honrados. Os dois foram humildes e se submeteram ao processo. Percebe? Como você está se submetendo ao processo de Deus na sua vida? Como você está sendo preparado? Como você está reagindo ao preparo de Deus? Como é que você está lidando com os seus líderes? Jesus com 12 anos estava no templo, mas apenas com 30 anos é que ele assume o seu ministério. E sabe o que aconteceu neste período de tempo? Jesus foi provado, Jesus foi tentado, Jesus foi preparado. E sabe por que Deus age assim? Porque o único homem que nasceu pronto caiu, se perdeu e destruiu tudo à sua volta. Portanto, se até Jesus se submete ao processo de Deus, por que com você tem que ser diferente? Se até Jesus, que era Deus, se submeteu ao processo do Pai, quem você pensa que é para achar que você não precisa ser preparado, que você já nasceu pronto? É sério, eu estou fazendo essa pergunta para você. Quem você pensa que é para pensar que está pronto? Que você já sabe tudo? Que você vai resolver os problemas do mundo? Que você sabe mais do que os seus pais, mais do que os seus líderes? Que você é melhor do que os outros? Quem você pensa que é? Talvez você não aguentaria uma semana na pele dos seus líderes. Talvez você não aguentaria uma semana na pele dos seus pais. Por isso, quem você pensa que é? Sabe por que o sonho, a visão ainda não virou realidade na sua vida? Para você não passar vergonha. É sério. Porque Deus é cuidadoso com você. E Ele não vai te expor a algo que você não está preparado. Deus é bom. Sabe o que está faltando no seu coração hoje? Sendo muito sincero com você, está faltando humildade. Está faltando humildade. Enquanto você for orgulhoso, arrogante, vaidoso, você vai continuar no banco de reservas. Porque no time titular de Deus, não joga quem é mais habilidoso, não joga quem é mais famoso. No time titular de Deus, joga quem escuta o técnico, joga quem treina, joga quem trabalha em equipe, joga quem se submete às regras, joga quem faz aquilo que o técnico orienta. Só joga quem está interessado na vitória do time e não apenas nas suas próprias conquistas. Portanto, ou você abaixa a bola e se submete ao processo de Deus, ou você mata essa arrogância que há dentro do seu coração e vive com humildade, ou você vai passar a vida inteira sentado no banco de reservas. E eu vou te dizer mais. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade no processo. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Às vezes está demorando muito para acontecer, não é porque Deus quer que demore, é porque você está sendo rebelde no processo. É porque você não está aprendendo aquilo que Deus quer te ensinar. É porque você acha que está pronto e não está ouvindo o que Deus está dizendo e não está se submetendo ao que Ele quer fazer na sua vida. Querido, até um avião, antes de decolar, ele é submetido a 1000 testes. E ele só decola depois que é aprovado em todos eles. Por isso, mais uma vez eu quero te perguntar, você está sendo aprovado em todas as áreas da sua vida? Você está sendo aprovado no seu caráter, na sua integridade, na qualidade dos seus pensamentos, na qualidade dos seus sentimentos. Você está sendo aprovado nas suas relações. Os seus relacionamentos estão aprovados por Deus. Você está sendo aprovado na sua submissão, na sua lealdade, na sua obediência. Querido, toda a autoridade foi constituída por Deus. Por isso, se eu perguntar para os seus pais, se eu perguntar para o seu marido, se eu perguntar para o seu chefe, se eu perguntar para o seu líder, se eu perguntar para o seu pastor, o que é que ele vai falar ao seu respeito? O que é que ele vai falar sobre você? Que você é submisso ou que você é rebelde de coração? Que você é leal ou que você é um traidor? Que você fala mal de todo mundo pelas costas ou que você é fiel aos seus relacionamentos? Que você é humilde ou que você é extremamente arrogante, orgulhoso e vaidoso? Porque talvez você possa escutar das autoridades que Deus colocou sobre você o porquê que está demorando, o porquê que não está acontecendo. Está na hora de você refletir sobre como você está lidando com o processo. Está na hora de você refletir em como é que você está vivendo a sua vida.
A grande verdade é que todo mundo passa por 4 estágios antes de viver o sonho de Deus. E o primeiro estágio é a comunicação do sonho, aquilo que nós chamamos de chamado de Deus. O segundo estágio é a preparação para viver o chamado, é o deserto. O terceiro estágio são os testes, é aquilo que nós chamamos de tentação, de provação. O quarto estágio é a consolidação do seu caráter e da sua integridade. E é apenas quando você passa pelos 4 testes, pelos 4 estágios, é que você começa a viver aquilo que Deus tem para você. Por isso eu quero te perguntar, em qual fase, em qual estágio você está? Você está no estágio de entender o que Deus tem para você? Você está no estágio do deserto? Você está no estágio das tentações ou na consolidação do seu caráter? Querido, em qual estágio você está? Você está sendo reprovado em algum deles? Você está parado no mesmo estágio já há algum tempo? Em qual estágio você está? Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Eu quero que você entenda isso. Não porque ele nunca errou, pelo contrário. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus porque quando ele errava, ele chorava. Porque quando ele errava, ele se arrependia. Porque quando ele errava, ele procurava o Senhor e mudava de vida. Hoje talvez você esteja triste e desanimado porque está sendo reprovado no seu caráter. Você talvez esteja pensando em chutar o balde porque está faltando caráter e integridade na sua vida. Portanto, escuta o que eu vou te falar. Hoje é um dia de recomeço para você. Deus está te dando a oportunidade de recomeçar. Reflita sobre isso. Deus está dando para você uma nova chance. Não desperdiça isso. Começa certo, começa de novo, começa com um coração humilde, submisso, quebrantado, porque essa é uma oportunidade que Deus está dando para você. Agora, depois de passar por José, Davi e até mesmo a história de Jesus, eu quero voltar para a história de Abraão. Abraão, ele estava triste, desanimado, lembra? Porque ele não podia ter filhos. Ele já estava velho, a sua esposa era estéril, ele já tinha passado por muita coisa e Deus ainda não havia dado um filho para ele. O interessante é que é neste contexto que Deus aparece para Abraão e olha o que Deus diz. Você terá o seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. Em seguida, Gênesis 15, verso 5, levou Abraão para fora da tenda e disse, olhe para as estrelas do céu, e se você for capaz, conte as estrelas. Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como posse. Querido, repare que Abraão estava num contexto muito parecido talvez com o contexto em que você está. E foi num momento assim que Deus disse, Abraão, saia da sua tenda, olhe para as estrelas do céu. Quando Abraão saiu e viu aquele céu estrelado, Deus disse, se você for capaz, conte as estrelas. E Deus disse isso porque não era viável, não havia condições de se contar a quantidade de estrelas que havia no céu. E aí, Abraão, espantado com aquilo, Deus disse, assim será a sua descendência, você vai ser pai de uma multidão, assim será a sua descendência. Ou seja, em um momento de medo, insegurança e crise, Deus chama Abraão e confirma a visão que ele havia dado. Deus chama Abraão e reafirma o sonho, e reafirma a imagem que ele havia criado na mente dele. Querido, talvez você ainda não tenha se dado conta do que está acontecendo, mas Deus te trouxe aqui hoje para te mostrar, sabe o quê? Deus está te mostrando também as estrelas do céu. Ele está te confirmando aquilo que Ele já colocou no seu coração. Ele está renovando a imagem que Ele gerou na sua mente. O que Ele está dizendo para você, não desanima, não desanima, não dê passos para trás. Avance, continue avançando com humildade, com o coração quebrantado. Todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa espera tem a ver com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, tem a ver com o tipo de pessoa que Ele está formando, tem a ver com o tipo de coração que Ele está te dando. Hoje eu entendo que ver as estrelas do céu é trazer à memória a imagem da visão. Por exemplo, no caso de Abraão, que seria pai de uma nação, Deus renovou a imagem da visão através das estrelas do céu. Mas e com você?
O que as estrelas do céu significam para você? Como é que hoje Deus está renovando a imagem do sonho, a imagem da visão na sua vida? Pergunto isso porque em vários momentos de crise, de medo, Deus também me mostrou as estrelas do céu. Por exemplo, quando Deus me chamou há muitos e muitos anos atrás, Ele me deu a visão de que eu seria pastor de uma igreja. Mas demorou mais de uma década para eu assumir um ministério como pastor titular. Foi depois de muitos anos de sofrimento, de experiência, de aprendizado, de crescimento que este momento chegou. Mas até chegar esse momento, em várias oportunidades eu pensei em chutar o balde, porque estava doendo demais, porque eu estava sofrendo muito, porque estava demorando para acontecer. Em vários momentos eu pensei em desistir. E Deus, sempre de uma maneira sobrenatural, chegava e me mostrava as estrelas do céu. Deus sempre chegava e de alguma maneira sobrenatural, Ele dizia: não desista, não desanime, continue avançando. Está doendo porque você está crescendo, está sofrendo porque você está crescendo, porque eu estou forjando o seu caráter, porque eu estou te preparando, porque os desafios que virão são maiores do que você pode imaginar. Então, ao longo destes anos de espera, Deus foi me mostrando como é que Ele queria que eu pastoreasse. Antes de me dar o pastorado de uma igreja, Deus foi me preparando para isso. Ele foi me ensinando como é que eu haveria de pregar. Ele foi me dando uma visão. Ele foi me dando valores que eu haveria de cultivar nessa igreja, a cultura que eu haveria de implantar nessa igreja. E todas as vezes que Ele me mostrava as estrelas do céu, é como se Ele estivesse enxugando as minhas lágrimas, erguendo a minha cabeça e me empurrando para que eu continuasse avançando. Deus me deu uma filosofia de ministério. Deus me deu uma visão para que quando esse dia chegasse, eu estivesse pronto e preparado para Ele. Todas as vezes que Deus me mostrava as estrelas do céu, aquilo me renovava para que eu continuasse aguardando o tempo do Senhor. E é exatamente isso que Deus está fazendo hoje com você. Ele está te mostrando as estrelas do céu. E eu te pergunto, o que esse momento significa na sua vida hoje? O que esse momento está significando para você? Querido, ano passado foi um ano muito difícil para todo mundo. Foi ou não foi? Ninguém imaginava que enfrentaríamos uma pandemia, aquilo nos pegou de surpresa. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, menos Deus. Nós não sabíamos como agir, o que fazer, o que esperar, como seria, quanto tempo ia demorar, nós não sabíamos. E a nossa igreja não é uma lancha que você vira ela em 30 segundos, não é um jet ski que você vira e ela vira junto. A nossa igreja é um navio. E para você virar um navio, você tem que começar a virar 2, 3 horas antes. E de repente, de um dia para o outro, a igreja estava fechada. Nunca nestes 109 anos nós vivemos algo parecido com isso. Para vocês terem uma ideia, mais de 90% das nossas entradas era em espécie no domingo. Mais de 60% da nossa população estava na terceira idade. E de repente a igreja estava fechada. E a pergunta que a gente começou a se fazer é: como que a gente vai transferir toda a igreja presencial para o online em menos de uma semana? Como que nós vamos ajudar as pessoas da terceira idade a fazer a entrega do dízimo e da oferta via internet, via transferência? Pessoas que não tinham esse conhecimento da internet, que tinham insegurança em depositar, em transferir via banco, via aplicativo e tudo mais, como é que a gente ia sobreviver? A pergunta que nós nos fazíamos é: como é que nós vamos nos manter funcionando? Como é que a gente vai manter os funcionários, os missionários, os nossos projetos sociais? De imediato, nós enxugamos mais de 30% do nosso orçamento. Tivemos que reduzir o nosso quadro de funcionários. E começamos a gravar. A primeira gravação durou praticamente 24 horas. Começamos às 7 da manhã de uma quarta-feira e fomos até amanhã da quinta-feira. Mas nesse dia, nós gravamos o louvor, a mensagem, gravamos o culto Kids, o culto dos adolescentes, o culto dos jovens. E assim, nós começamos talvez o ano mais intenso das nossas vidas. Nesse ano que passou, nós trabalhamos talvez de 3 a 4 vezes mais do que estávamos acostumados. Não foi um ano fácil. Ao longo do ano,
perdemos pessoas queridas, ajudamos centenas de famílias. E por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque o desgaste emocional foi tão grande que eu entrei numa crise. A verdade é que eu estava cansado, eu estava esgotado e eu estava com medo do futuro. Eu me lembro de perguntar para Deus, até quando a gente vai conseguir manter a igreja assim? Até quando? Quantos funcionários mais nós teremos que demitir? Será que a igreja vai morrer justo agora? Será que a igreja vai deixar de existir? Como será o futuro da nossa igreja? Querido, eu estava dentro de uma crise tão grande que eu decidi me retirar. Eu fiquei 3 dias em silêncio dentro de um quarto de hotel sozinho, só eu e Deus. E naquele lugar eu chorei, eu clamei, eu busquei, eu pedi a Deus direção, eu pedi a Deus sabedoria, eu pedi a Deus discernimento espiritual, eu pedi a Deus que nos desse uma luz. E sabe o que aconteceu? Deus me respondeu. Deus me mostrou mais uma vez na minha vida as estrelas do céu. E exatamente como Ele fez com Abraão, Ele fez comigo, porque Ele me fez sair da tenda. E no lugar onde estava somente eu e Ele escancarou as estrelas do céu. Hoje nós completamos 109 anos de existência. No último ano, nós ficamos 8 meses com as portas fechadas, funcionando apenas na internet. E ali Deus me mostrou o futuro da nossa igreja. Deus me mostrou aquilo que viveremos nas próximas décadas. Deixa eu te explicar. Naquele quarto de hotel, Deus me mostrou 7 ciclos de 7 anos. 7 ciclos de 7 anos. E hoje eu vou mostrar para vocês não só aquilo que a gente já tem vivido, mas principalmente aquilo que a gente ainda vai viver. E o primeiro ciclo, que na verdade começou em 2018, é o ciclo que nós estamos chamando de enraizar. E isso porque neste primeiro ciclo nós desenvolveremos as nossas raízes. Porque serão justamente essas raízes que darão sustentação à árvore que no tempo certo vai crescer, vai florescer, vai frutificar e vai formar um pomar. Em outras palavras, nestes 7 primeiros anos, nós criaremos um fundamento firme e inabalável, que será capaz de resistir às provações, às tempestades, às crises e às intempéries da vida. De maneira prática, nesse primeiro ciclo, nós vamos estabelecer de forma muito orgânica a nossa visão, que é transformar a cidade através da igreja. A nossa missão, que é apresentar Jesus às próximas gerações, os nossos valores, as nossas estratégias, a nossa cultura, que é ser uma igreja familiar. Nestes 7 anos nós focaremos na prática, o que é viver de fato o evangelho, o que é praticar a palavra. Nós buscaremos como nunca uma vida de oração e uma vida de santidade. Nós praticaremos o jejum, nós clamaremos pela presença de Deus. Nestes 7 anos nós formaremos os nossos próprios pastores, nós investiremos na vida deles. Criaremos células que irão se multiplicar, células que vão receber, que vão acolher, que vão evangelizar, que vão discipular. Daremos início a escolas que são estratégicas para nós, como escola de música, escola de formação profissional, escola da família, escola de liderança. Nós criaremos também a nossa ONG, na verdade nós já até criamos ela. Como começou em 2018, na verdade muitas dessas coisas já estão em andamento. O segundo ciclo é o ciclo do crescimento. De forma prática, nesse período, nós estaremos produzindo muito conteúdo cristão de qualidade na internet para todas as faixas etárias. O número de células vão crescer substancialmente. Nós teremos uma célula, pelo menos, em cada bairro da nossa cidade e nas cidades ao redor. O número de cultos no domingo vai aumentar. Nós formaremos muito mais pastores e missionários. E nós começaremos a plantar ONGs que vão plantar também igrejas. Ao mesmo tempo, nós vamos começar a plantar ONGs e igrejas em outras cidades, em outros lugares. O terceiro ciclo é o ciclo que nós estamos chamando de florescer. Ou seja, uma vez que a raiz está sólida, uma vez que o caule cresceu e a planta começou a florescer,
Nesse período nós plantaremos então o dobro de ONGs e de igrejas. Formaremos o dobro de pastores e missionários. Teremos inúmeras células em BH, nas cidades ao redor e até fora do estado e do país. Nós teremos uma igreja 100% online e uma igreja também 100% presencial. Teremos já aqui uma rede de igrejas e uma rede de ONGs já consolidada. O quarto ciclo, que começa provavelmente em 2040, será o ciclo de frutificar. Nesse ciclo, nós focaremos em preparar todas as igrejas que nós plantamos para se multiplicar em outras igrejas e em outras ONGs. Nós tornaremos o nosso modelo de ONG altamente replicável. Enviaremos pessoas preparadas e formadas por nós para ocuparem lugares estratégicos na cidade, a fim de serem influências, de serem luz e de fazerem discípulos. Nós fortaleceremos as nossas escolas de formação ministerial, iniciaremos uma escola de formação de política pública e um MBA em liderança e influência. Nós estamos sonhando nesse período com a criação de uma escola e de uma faculdade, e na criação de uma empresa modelo que vai gerar mais emprego e mais renda para a população. O quinto ciclo é o ciclo que nós estamos chamando de frutificar de maneira exponencial. Porque aqui cada igreja que já foi plantada, cada ONG já está se multiplicando numa velocidade crescente. Por conta disso, a nossa rede de igrejas e ONGs estará espalhada por toda a nação e até fora da nação. Nesse período, nós estaremos com as nossas instituições de ensino, formando inúmeras pessoas para a sociedade. O sexto ciclo é o ciclo da supervisão. Aqui a plantação de igrejas, de ONGs, de instituições de ensino e de empresas modelo vão continuar acontecendo normalmente, mas a grande marca deste ciclo é a revisão, a supervisão, a transmissão de valores e principalmente a sucessão das lideranças. Nesse período, os maiores cargos serão transferidos para pessoas que foram formadas dentro da própria igreja, dentro desse mesmo modelo. Afinal, sem sucessão não existe sucesso ministerial e a grande marca desse ciclo vai ser a sucessão das lideranças. O sétimo ciclo é o ciclo da celebração. Aqui nós continuaremos também plantando igrejas, ONGs, instituições de ensino, empresas modelo, mas a grande marca desse ciclo serão 7 anos de celebração por causa dos 49. Aqui, a nova liderança da igreja que acabou de ser instituída iniciará o seu trabalho celebrando, como nós fazemos hoje, iniciando a semana, que é o domingo, celebrando a Deus. Para mim, o maior presente que Deus poderia ter nos dado nestes 109 anos foi ter nos mostrado o futuro. Foi ter nos mostrado aquilo que Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque quando nós conhecemos o final da história, o jeito de viver a história é diferente. Quando nós conhecemos o final da história, nosso coração se enche de esperança em relação àquilo que Deus vai fazer. Agora, o mais interessante é que José ele só queria liderar a sua família. José só queria que aquele sonho da sua família se submetendo a ele fosse verdade, mas Deus o tornou num líder mundial. Davi só queria ser pastor de ovelhas, era o que ele queria, mas Deus transformou ele no rei de Israel. Abraão só queria ter um filho para herdar suas posses, ele só queria ter um herdeiro, era tudo o que Abraão queria, mas Deus queria que ele fosse pai de uma nação. Eu só queria ser um pastor, mas Deus queria que eu fosse o pastor da primeira igreja batista de Belo Horizonte em um momento histórico e um momento de transição. Às vezes, você está me assistindo, me ouvindo, você deve estar pensando, puxa vida, mas eu só queria ser um cristão. Mas o que será que Deus realmente quer que você faça? Qual é a visão que Deus está colocando no seu coração? Qual é o sonho que Deus está colocando na sua vida? Porque o que nós precisamos entender é que essa visão toda, isso não nasceu no meu coração. Essa visão ela vem de Deus. E sabe como é que eu sei que essa visão vem de Deus? É muito simples, porque a visão quando vem de Deus, ela extrapola todas as nossas limitações, ela extrapola o nosso conhecimento, a nossa saúde, a nossa capacidade de liderança e até os nossos anos de vida.
Querido, olhando para estes 7 ciclos, eu vou ser sincero com você, eu fico com medo, eu fico atemorizado, porque tudo isso aqui é muito ousado, é desafiador. Eu fico com medo porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu conheço as minhas limitações, eu conheço a minha capacidade, eu sei que eu não tenho condições de fazer essas coisas acontecerem. E é por isso que eu sei que essa visão é de Deus. José também não tinha a mínima condição de ser o governador do Egito. Não teve nada a ver com José, teve tudo a ver com o que Deus fez através da vida dele. Davi, pastor de ovelhas no rebanho, não tinha a mínima condição de ser o rei de Israel. Por isso tinha tudo a ver com o que Deus fez na vida de Davi, o tornando um grande rei para Israel. Abraão não tinha condições de ser pai de uma nação, nem de uma multidão. Ele já estava velho, Sara era estéril. Tinha tudo a ver com o que Deus queria fazer. É por isso que eu sei que essa visão vem de Deus, porque não tem a ver com quem eu sou, não tem a ver com quem você é, tem a ver com quem Deus é, tem a ver com o que Ele quer fazer, tem a ver com o que Ele já está fazendo ao longo destes 109 anos e tem a ver com o que Ele sonha para o futuro da nossa igreja. E sabe do mais? Você não está aqui por um acaso. Você não está me ouvindo por acaso, você não está participando desse culto por acaso, você é resposta de oração. Quem sabe uma dessas células vão começar na sua casa, ou vão começar com você através de uma célula online. Quem sabe uma dessas igrejas que a gente vai plantar não é uma célula que você começou e se tornou uma igreja. Quem sabe você não vai ser responsável pelo início de uma dessas ONGs. Quem sabe você não vai ser coordenador de uma das nossas escolas. Nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que hoje Deus nos mostrou as estrelas do céu. E eu te pergunto, o que você vai fazer com essa visão que Deus te deu? Querido, Abraão, ele só obedeceu a Deus. Ele não fez mais nada, ele só obedeceu. Sabe por que Noé conseguiu construir um barco tão grande quanto aquele e o barco não afundou? Sabe por que deu certo? Porque Noé obedeceu. Deus deu toda a orientação e Noé só obedeceu a Deus. Sabe por que José foi o maior governador que o Egito já teve? Porque ele obedeceu. Sabe por que Davi foi um dos maiores reis que Israel já teve? Porque ele obedeceu. Sabe o que está faltando para mim e para você? Obedecer a Deus. Deixar o medo de lado. O medo às vezes vai vir mesmo, a insegurança vai vir, mas deixar isso de lado. Às vezes a gente vai ter que fechar os olhos e confiar no que Deus está falando e só abrir os olhos quando aquilo que Deus disse se tornar uma verdade. Eu não sei como é que você vai fazer, mas a questão é que você tem que obedecer. 109 anos nos mostram que Deus está no controle da história. 109 anos nos mostram que Deus é o grande maestro do universo. 109 anos nos mostram que o governo está sobre o seu ombro. Por isso a gente pode descansar e a gente pode obedecer. Por quê? Porque a vitória da igreja é certa. Essas coisas todas não vão acontecer para a minha glória, a sua glória. Essas coisas vão acontecer para a honra e glória de Deus. Tudo isso vai acontecer como um projeto de Deus de redenção da humanidade. Por isso, eu e você podemos obedecer, porque a missão é dele e ele está dando a oportunidade para a gente fazer parte do que ele está fazendo. Por isso, a minha e a sua oração no dia de hoje tem que ser: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero fazer parte, eu quero me envolver. Essa é a oração que você tem que fazer. Por isso, eu quero convidar você justamente agora a fechar os seus olhos e a orar junto comigo, dizendo: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero fazer parte, de alguma forma, me envolve, me chama, eu quero fazer parte de tudo isso. Eu não sou capaz, eu não tenho às vezes as habilidades que necessitam, eu não tenho às vezes as conexões que são necessárias, mas eu quero fazer parte. E eu vou apenas obedecer o que o Senhor me mandar, porque eu sei que tem tudo a ver com o Senhor, não tem nada a ver comigo, Pai. Me usa. Deus, nós queremos fazer parte desse novo momento da PIB-BH, na história de Minas Gerais, na história da nossa nação. Nós queremos, como igreja, fazer parte desse projeto de redenção da humanidade. Por isso, Pai, a oração que nós fazemos é: eis-nos aqui, nós estamos prontos para te obedecer. Por isso, Pai, que o Senhor possa chamar cada pessoa que está participando desse culto. E mais do que isso, eu peço que o Senhor distribua nessa hora
dons e talentos, que o Senhor distribua habilidades, que o Senhor capacite cada pessoa a cumprir o projeto que o Senhor tem para nós, que o Senhor desafie cada pessoa a abrir a sua casa para uma célula, ou às vezes até começar uma célula online, porque a plantação de igrejas vai começar a partir das células. Então, se a gente está sonhando com macro, a gente precisa executar aquilo que está nas nossas mãos hoje, Pai. Nos ajude a viver a visão, a missão, nos ajude a praticar os valores, as estratégias, a implantar essa cultura de família, Pai. Ajuda a gente a viver bem cada um destes ciclos que o Senhor tem preparado para nós, porque tem tudo a ver com o Senhor, não tem nada a ver conosco. Por isso, Pai, nos ajuda. E que no futuro as pessoas possam olhar para trás e agradecer ao Senhor por aqueles que o Senhor usou para que a igreja continuasse avançando. Essa é a oração que eu te faço, Pai. Abençoa cada pessoa que está participando desse culto nessa hora e envolve essa pessoa na missão que o Senhor está nos dando. Essa é a oração que eu te faço para a honra e glória do Teu nome, e é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua participação, a gente está muito feliz, afinal são 109 anos de história e você está fazendo parte de um momento histórico. Obrigado por ter participado até o final, por ter se envolvido, a sua participação que faz toda a diferença. Eu queria pedir você um favor, deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, porque dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele propaga melhor esse conteúdo e assim você já está sendo usado por Deus. Deixe aqui uma mensagem também nos comentários de gratidão a Deus pela história da PIB-BH, e eu estou muito feliz pela sua vida, muito feliz porque a gente está fazendo parte disso juntos. Mais importante do que chegar rápido é com quem a gente vai chegar, e eu estou feliz que a gente vai chegar junto. Se você está nos visitando, se você ainda não faz parte, e se você quer se envolver, quer fazer parte, aqui está o nosso número de WhatsApp na tela, manda uma mensagem pra gente, o código é 31, o número é 988356344, manda uma mensagem pra gente. Eu vou incluir você numa lista de transmissão, você vai receber em primeira mão todos os nossos comunicados, as nossas mensagens, e se você, mesmo morando em outro país, em outro estado e outra cidade, quer fazer parte de uma célula online, manda uma mensagem, porque a gente está reunindo as pessoas e distribuindo para que a gente possa montar novas células online. Então, se você quer fazer parte também, manda uma mensagem nesse mesmo número de WhatsApp dizendo: eu quero participar de uma célula, e você vai ser incluído também numa célula online. No domingo que vem, nós teremos o nosso culto de ceia, o nosso culto de Páscoa. É uma programação muito especial. Domingo, 10 horas da manhã, eu quero te encontrar aqui. Você é o meu convidado especial. Combinado? Muito obrigado, Deus, por esses 109 anos de existência, e muito obrigado porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Enche o nosso coração de esperança, nos ajude a passar por esse momento de maneira aprovada, Pai, e usa as nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos. Abençoe cada família que está participando desse culto, que o Senhor possa protegê-los e guardá-los de todo mal, que o Senhor possa conceder livramentos, ó Pai, que o Senhor possa aumentar a imunidade do seu povo, a resistência contra esse vírus, que o Senhor não deixe nada faltar, nenhum alimento, roupa, teto, que o Senhor não deixe nada faltar para nenhuma das famílias, que o Senhor continue suprindo como o Senhor sempre fez, e que o Senhor possa trazer renovo emocional, renovo espiritual e renovo físico, Pai. Enche os nossos corações de esperança. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Um grande abraço e até semana que vem.